O bonito da democracia é exatamente isso, é o debate, senador Douglas, é o contraditório, porque eu subo essa tribuna aqui mais uma vez para dizer da nossa convicção do quanto, mais do que nunca, é necessário a gente defender a democracia exatamente para evitar retrocesso. Eu vou dizer uma coisa aqui aos senhores e senhoras e aos que me escutam e me veem nesse exato momento. Eu jamais, senador Paim, dormiria com a minha consciência tranquila se de repente eu fosse dar um voto para cassar o mandato de alguém quando esse processo está eivado de contaminação política e só. Eu volto a repetir o que eu disse aqui. O processo de impeachment contra a presidenta Dilma é uma farsa, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, por todas as razões que já foram colocadas. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, deu uma aula de direito quando desmontou a peça meramente de cunho político apresentada pelo então deputado Jovair Arantes. Por outro lado, do ponto de vista político, volto aqui a repetir, que ambiente político é esse para caçar uma presidenta? Um ambiente político, quando aqueles, inclusive, que estão à frente desse processo não tem absolutamente credibilidade política nenhuma, pelo contrário, hoje exibem biografias que envergonham o povo brasileiro, da criança, o jovem, até o idoso. É inaceitável, é repugnante, de repente ver o presidente da Câmara comandando um processo desse, tentando afastar uma presidenta, onde até os adversários reconhecem que tem mãos limpas, que é proba, que é honesta, que é ética. Tanto é que o fundamento que foram buscar no pedido de impeachment foi tecnicalidades, pedalada fiscal, edição de decreto-lei, que volto aqui mais uma vez a dizer, são instrumentos de gestão orçamentária e não se configura de maneira nenhuma como crime de responsabilidade, que é o que a Constituição exige exatamente para afastamento, né, da função da presidência da República. Segundo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez reafirmar a nossa esperança de que o impeachment será derrotado domingo. E vou dizer por quê. Porque cresce no seio da sociedade brasileira uma consciência cada vez maior da defesa da democracia. Ao longo desse período, a gente viu, foi exatamente vários movimentos de categorias as mais diversas, e aqui não venham com aquela história de dizer, não, isso é PUT, é PCdoB, é o MST, é a CUT, é a CTB, esse movimento é bem maior. Está lá o Rio de Janeiro ontem, os arcos da Lapa, de repente acolhendo uma multidão, uma das mais belas manifestações pelo caráter pacífico que teve. Já foram realizados atos e mais atos em defesa da democracia. Pessoas, inclusive, que discordam, que têm críticas ao governo da presidenta Dilma, mas que não se acovardaram de maneira nenhuma nesse sentido, nesse momento, de compreender que o que está em jogo é a defesa da democracia e, portanto, tem aderido a esse movimento cada vez mais. Eu participei, senador Raimundo Lira, de diversos atos, senadora Rose, em defesa da democracia. E confesso a vocês que o de hoje, no Palácio do Planalto, no final da manhã, que foi o ato da educação com a democracia, confesso que foi um dos que mais me emocionou. O que mais tocou meu coração.
talvez pela condição de professora que sou, né? Eu estou senadora, graças a Deus, graças à generosidade do povo potiguar, que me deu a honra de representá-los nessa casa. Mas eu sou professora, minha alma é a alma de professora. Por isso que aquele ato hoje me tocou muito. Quando eu vi aquela fotografia no Palácio do Planalto, que fotografia era aquela? Mais de 25 entidades. As entidades, desde as entidades estudantis como a UNE, a UBS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que representa mais de 2 milhões de professores pelo país afora, a CONTEE, que representa os trabalhadores de ensino da rede privada, via lá, por exemplo, a Associação Nacional dos Reitores e Reitoras do Brasil, a ANDIFES, via lá o CONIF, o Conselho Nacional dos Reitores e Reitoras das instituições, dos Institutos Federais de Educação Profissional pelo país afora. Via lá, por exemplo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede de maior credibilidade no nosso país, que reúne mais de 200 entidades na luta pelo direito à educação do povo brasileiro. Mas vi mais, senhor presidente, eu vi lá entidades do campo acadêmico que têm contribuído ao longo desse tempo todo com a melhoria da qualidade do ensino. Eu vi lá também, por exemplo, a figura de Rogério Cerqueira Leite. Eu vi lá a figura de Demerval Saviano, professor Demerval, de repente honrando a luta de Paulo Freire, a luta de Darcy Ribeiro, a luta de Anísio Teixeira, a luta de todos aqueles e aquelas que ao longo dessas décadas têm se dedicado exatamente ao desafio que é garantir o direito à educação do povo brasileiro. Então aquela fotografia nos emocionou muito, porque estava ali no Palácio do Planalto as entidades mais representativas da sociedade brasileira, as entidades exatamente que têm, portanto, compromisso com a luta em defesa da escola pública, senhor presidente. Então, aquele ato, na verdade, para nós, representou a compreensão do quanto é importante a gente defender a democracia para a gente continuar defendendo a educação. Até porque não tem como separar a questão da educação, da democracia, assim como a questão da liberdade. Na verdade, defender a democracia para nós, por exemplo, no campo da educação, é sobretudo defender a condição de que nós tenhamos a soberania popular respeitada, portanto, o mandato da presidenta Dilma respeitado, para que a gente possa preservar as conquistas que nós obtivemos ao longo desses últimos anos e avançar cada vez mais. Porque é disso que se trata, inclusive, a luta no campo da educação para defender a democracia, para defender exatamente a educação. Eu fico olhando, senhor presidente, eu fico olhando que os patrocinadores do golpe, e aqui eu dou nome, é Eduardo Cunha, é Michel Temer, que são os capitões do golpe. Eu fico pensando que os patrocinadores do golpe, com o programa, inclusive, que eles têm, de uma ponte para o futuro, programa esse, senador Randolph, onde está lá bem escrito que uma das propostas seria desvincular as receitas para a área da educação. Ora, se isso viesse a ser concretizado, isso seria um desastre, porque essa proposta de desvincular as receitas no orçamento para a área da educação significaria, na verdade, pôr em risco conquistas republicanas que nós tivemos, fruto de muita luta e de um governo que teve sensibilidade, como o ProUni, como a expansão da universidade, como a expansão da educação profissional, que permitiu que o Espírito Santo, que permitiu que o meu Rio Grande do Norte tivesse hoje a rede de escolas técnicas que tem lá no meu estado, reacendendo a esperança da juventude do meu estado, do Nordeste do Brasil. Foi, na verdade, senhor presidente, exatamente
essas conquistas, como o Fundeb, que eu tive a honra de relatar no Congresso Nacional, o piso salarial, o Pronatec, a emenda 59, eu faço essa reflexão rápida para dizer, senador Theomário, que, sem dúvida nenhuma, todas essas conquistas republicanas que vêm na direção de universalizar o direito à educação do nosso povo estariam seriamente ameaçadas se a chapa do golpe viesse a governar esse país, que seria a chapa de Michel Temer e Eduardo Cunha. Vossa Excelência pediu uma parte, eu vou conceder ao senador Theomário. Senadora Fátima, eu estou vendo o discurso de Vossa Excelência. É verdade que o governo, esse governo de coalizão, PT, PMDB, PDT e vários outros partidos, durante esse ano e pouco da presidente Dilma, não encontrou o caminho que fosse ao encontro da ansiedade da população. É verdade que alguns direitos, algumas conquistas daqueles que são mais humildes, mais simples, foram até tiradas, cesseadas, ou modificadas, ou paralisadas. Agora, não se tira um governo pela impopularidade. Eu fiquei impressionado com a posição ontem do senhor Michel Temer. Ele, um Maquiavel, num certo momento, ele inventou uma carta. Quando ele achou que ele podia dar uma cartada, ele inventou uma carta e que essa carta não deveria vazar e vazou. Naquele momento, o PMDB ainda não estava sob o domínio do grupo do mal que o PMDB tem. Ele tem um grupo do bem, onde está o Raimundo e tantos outros, mas ele tem um grupo que é uma facção criminosa. É uma facção criminosa. Então, e essa facção não estava maior do que a melhor, do que a boa facção, do que o bom partido, Mas ontem, ele, quando percebeu que a população, a pesquisa já começava a mostrar que o povo queria tanto tirar ele quanto a presidente Dilma, as pesquisas eram as mesmas, os candidatos socialistas crescendo, Marina, Lula, Ciro, e o da extrema-direita caindo. Imagina, o Aécio, um dia eu disse aqui para o senador Aécio, senador, se Vossa Excelência não se postar como estadista, ajudar a mostrar o caminho, só subir na tribuna para chamar a presidente de mentirosa, diz que não mostrar um caminho, daqui um dia um fascista como o Bolsonaro vai estar passando de Vossa Excelência. Eu não sou mal, o meu amigo Magno, que ele é acostumado a falar uma coisa aqui e as coisas findarem acontecendo. Mas o que está acontecendo? Isso assustou e rapidamente se caminha o PSDB, o Democrata e outros partidos para fazer uma coalizão de praticar o golpe contra a presidente Dilma, porque ela não praticou um crime, e todo mundo sabe disso, isso está mais do que patente. Ah, mas o impeachment é político, não. O impeachment é uma ação política em cima de uma falha, de um crime. É uma ação política em cima de um crime. Ninguém tira ninguém porque está com uma impopularidade, senão o Congresso tinha que renunciar todo. Hoje a popularidade da Dilma é maior do que a desse Congresso. Maior. Então amanhã tinha que sair todo mundo daqui. E muitos aqui estão mais denunciados, citados em crime que ela não está. Se juntar os processos do seu Cunha com do atual presidente do partido, que lá declarou a descida do PMDB, dá mais de 30 processos. Hoje o presidente do PMDB foi denunciado. Na Operação Zelote. Aí querem tirar a presidente Dilma. E aí o Temer, junto com a grande mídia,
diz que vazou uma informação. Depois vão pontualmente, e depois os comentários, que ele não vai tirar Provatec, não vai tirar ProUni, que não vai tirar Bolsa Família, que não vai tirar... Quem está pensando nos pobres? Mas que também tem que... Aí ele acenou para os humildes, acenou para a grande empresa, acenou para o capital estrangeiro, acenou para todo mundo, como se ele fosse a grande união nacional, sem ter um voto. Agora, eu quero ver a cara, se a Dilma vier a cair, quero ver a cara desses parlamentares quando o seu Cunha estiver presidindo o país. Como? Que país é esse? Que políticos somos nós? Que tiramos uma mulher que não tem um crime para colocar um rei do processo? Um homem sem caráter, sem dignidade, sem postura, sem limite, como esse seu Cunha e sua coja de criminoso. Eu só quero dizer isso, que esse golpe não é contra só a Dilma, não. É contra aqueles que hoje tiveram no governo socialista a oportunidade de ter dignidade, ter luz onde vivia na escuridão, ter casa onde vivia no tempo, ter escola onde não tinha um lugar para estudar, uma cadeira para estudar, fazer uma faculdade onde o filho do pobre está junto com o rico, ter um índio ter a sua cota, um negro ter a sua cota, um Pronaf que dá dignidade ao homem do campo. Amanhã, quando tudo isso acontecer como eles querem que aconteçam, vão dizer: ai, que saudade, como me enganaram, eu era feliz e não sabia. Senador Teomário, incorporo exatamente o seu à parte, e Vossa Excelência tem toda a razão. O golpe não é contra a presidenta Dilma, é contra a dignidade, né, do povo brasileiro. Agora, senador Teomário, também dizer aqui o seguinte: é claro que isso faz parte da luta política, por exemplo, né, o papel da grande mídia, que todos nós sabemos, tem se comportado como um verdadeiro partido de oposição, numa ânsia, né, de destruir o nosso governo. Então, o que a gente tem assistido de ontem para cá, principalmente com o resultado da votação do relatório do Jovair Arantes, que já era esperado que a comissão, que eles teriam maioria naquela comissão, até porque a comissão tem um cheiro de Cunha. A comissão da Câmara foi montada por Eduardo Cunha. Então, nós já esperávamos que lá o resultado não seria favorável. Daí o foco que nós estamos trabalhando é o plenário, exatamente, da Câmara. Então, com a votação de ontem, já era esperado que a oposição, com auxílio luxuoso da grande mídia, tenta criar uma situação agora como fato consumado, como se, de repente, o impeachment já tivesse mais do que votos suficientes para ser aprovado no plenário da Câmara. Eu duvido, eu vou repetir, eu duvido que a oposição consiga 342 votos para aprovar o processo de impeachment no próximo domingo. Duvido. Quem viver, verá. E por que eu digo isso? Porque eu acredito, sobretudo, na luta popular. É a resistência contra o golpe, é a consciência em defesa da democracia que se move cada vez mais feito uma onda. E esse movimento foi mais do que suficiente para nos colocar de pé e a gente lutar bravamente contra o impeachment, como será decisivo e suficiente para, num domingo, a gente enterrar de uma vez por toda o processo de impeachment. Quanto ao presidente Michel Temer, eu faço aqui minhas palavras da presidenta Dilma, quando hoje, na solenidade lá, o ato Educação Educação pela Democracia, ela dizia, abre aspas,
cai a máscara dos conspiradores. A quem interessa usurpar do povo brasileiro o sagrado direito de escolher quem o governa. Como acreditar num pacto de salvação e unidade nacional sem sequer uma gota de legitimidade democrática? Como acreditar que haverá sustentação para tal aventura? Sem legitimidade, ninguém pacifica, ninguém constrói unidade. Fecha aspas. O que a presidenta Dilma está querendo dizer aqui? Ela não disse o nome, mas eu vou dizer. A falta de legitimidade democrática é simplesmente o seguinte: alguém que foi eleito não foi para presidente, foi para vice-presidente. Querer sentar na cadeira do presidente sem ter tido um voto sequer. E como continua não tendo. Está aí a pesquisa da Folha de São Paulo nesse último domingo. Né? Os que querem o afastamento da presidenta, querem o afastamento dele. As intenções de voto do vice-presidente Michel Temer é 2%. Enquanto isso, o presidente Lula, debaixo do maior e mais duro e covarde massacre que esse homem, que alguém já passou na vida, mesmo assim, o presidente continua lá, liderando as intenções de voto. Mas não é disso que nós queremos tratar aqui agora. O que nós queremos tratar aqui agora é dizer que é muito feio. É muito feio alguém querer ou ser prefeito, ou ser governador, ou ser presidente do país, sem ter passado pelo voto popular. Isso é muito feio. Eu ainda tenho esperança, né, que o vice-presidente possa refletir e que ele preserve, né, a história dele como constitucionalista e não queira passar para a história desse país de constitucionalista exatamente para conspirador e para golpista. Eu quero, portanto, senadora Rose, mais uma vez, reafirmar a nossa convicção, dizer aos lutadores da democracia que vamos cada vez mais manter-se de cabeça erguida, vamos tomar as ruas cada vez mais, de maneira pacífica, mas com muita convicção. Vamos continuar a nossa vigília, tomar as ruas cada vez mais, porque, se Deus quiser, no domingo, nós derrotaremos esse impeachment. E, para terminar, finalmente, quero aqui, senadora Rose, só desta tribuna, fazer um registro que, no domingo, agora passado, eu me posicionei lá no meu estado, ou seja, expressei toda a minha solidariedade à minha conterrânea, a colega parlamentar, a deputada Zenaide Maia, lá do meu estado, deputada federal, bem como a senadora Gleisi, companheira minha de partido, representante, a senadora Gleisi, repito, senadora pelo PT do Estado do Paraná. E por que a nossa solidariedade? Que se somou, graças a Deus, a milhares de solidariedades que tanto a deputada Zenaide Maia como a senadora Gleisi teve também, em virtude da agressão, né, da intolerância, do ódio que elas foram vítimas nesse último fim de semana. Para se ter uma ideia da questão da deputada Zenaide, inclusive, passou a semana passada de licença por conta de problema de saúde do seu filho. Ela estava na sua casa com um filho doente e, simplesmente, né, os cultuadores do ódio foram até a casa dela. A chamada passeata lá, que é a favor do impeachment, fez questão, na frente da casa da deputada Zenaide, repito, que estava lá de licença, cuidando do seu filho doente, e fez questão de chegar lá com insultos, com palavrões, gestos de ódio, gestos de intolerância, totalmente condenáveis. Assim como a senadora Gleisi, nós assistimos também. Então, assim, eu quero aqui, mais uma vez, está entendendo, dizer que só pode ser muito desespero, muito ódio no coração dessas pessoas, que leva essas pessoas a atitudes condenáveis como essa.
Mas volto a dizer, né, tanto a deputada Zenaide Maia como a senadora Gleisi receberam milhares, né, de solidariedade, não só nos estados seus respectivos, mas pelo país afora, né? Até porque tanto ela, deputada Zenaide, como a senadora Gleisi, nós temos clareza, né, do que está em jogo nesse exato momento e a defesa, portanto, da democracia, que nós fazemos com toda a verdade que nós temos dentro do nosso coração. Por fim, quero dizer também que nós não toleraremos que mulheres, trabalhadores, nem quer que seja, sejam atacados em sua honra, em sua dignidade, por aqueles que não aceitam que a democracia pressupõe o pensamento divergente. É contra esse tipo de atitudes lamentáveis que seguiremos lutando, uma luta simbólica como é a política e não o enfrentamento físico e agressivo que eles buscam pregar. Por isso, senhor presidente, que seguiremos aqui firme, cada vez mais, na luta em defesa da democracia, contra o golpe e para derrotar o impeachment no próximo domingo e acabar definitivamente com esse terceiro turno.